Para a gente falar de globalização hoje, eu primeiro quero falar de um assunto que me é muito gratificante, que eu adoro falar. Eu amo falar de livros, você sabe. Então, vamos falar de uma situação, vamos conversar sobre livros. Vamos conversar sobre um cara chamado Paulo Coelho. Aonde o Paulo Coelho entra no assunto da nossa aula, certo? Vamos falar de Paulo Coelho. Bom, quem é Paulo Coelho? Paulo Coelho é um autor brasileiro, conhecido no Brasil inteiro, e é o autor brasileiro mais lido no mundo. Então, de todos os autores brasileiros, de todos aqueles clássicos que a gente sempre fala na literatura, juntando todos os nossos autores brasileiros, todos os escritores brasileiros até hoje, o mais lido é Paulo Coelho. Mas como assim? Ele é brasileiro e é lido no mundo inteiro? Pois é, sim. Outra coisa, Paulo Coelho entrou para o livro dos recordes, o Guinness Book, com a seguinte situação. Ele é o autor que mais que mais autografou livros em línguas diferentes até hoje. Para vocês terem uma ideia, em uma única sessão do livro O Alquimista, de lançamento do livro O Alquimista, Paulo Coelho autografou 53 cópias em 53 línguas diferentes. Ou seja, foram 53 pessoas que entraram na fila para o Paulo Coelho autografar o livro Alquimista, mas cada uma dessas pessoas falava uma língua diferente, era de um país diferente e estava com o livro Alquimista escrito em uma língua diferente. 53 línguas diferentes, 53 pessoas interessadas pelo mesmo livro. Como tanta gente ficou sabendo disso? Como tantas pessoas chegaram a esse autor brasileiro? Pessoas da Ásia, da África, da Oceania, da Europa, da América do Norte, da América Central e da América do Sul. Pessoas de todos os continentes do planeta. Como essas pessoas chegaram a isso? Porque existe um processo chamado globalização, tá? E porque existe a globalização das comunicações. Se vocês fossem pedir um livro, por exemplo, ali quando eu tinha uns 12, 13 anos, se eu quisesse um livro que fosse francês, só tinha duas maneiras. Ou eu conversava e conhecia alguém que morasse na França e telefonava para a pessoa, para ela comprar, para um dia ela trazer para mim, ou ela poderia me mandar pelo correio, mas na época era caríssimo isso, dava para comprar uns 10 livros com o preço de trazer esse livro pelo correio. Então, ou ela viria um dia da França e traria esse livro para mim, né, para ter um custo menor, ou eu teria que um dia, numa viagem à França, comprar o livro, porque ele vindo por correio era extremamente caro. Um livro vindo da França para o Brasil, extremamente caro. Hoje em dia, eu posso encontrar livros escritos em diversas línguas, livros de qualquer lugar do mundo, livros novos, livros usados, e eu posso, através de redes de distribuidoras, as livrarias dá também, claro, mas se você for através de redes de distribuidoras, como no meu caso, você consegue muitos de vários lugares do mundo de maneira não tão demorada, exceto agora pelo coronavírus, né? Mas em tempos normais, sem muita demora, e vem. Se você pedir livro do Nepal, vem. Se você pedir livro da China, vem, dos Estados Unidos. E o que faz isso, gente? A grande dimensão, o boom, a explosão que houve no setor terciário, por conta da explosão do setor secundário, né? A explosão que teve do setor terciário da metade do século... Metade não, das últimas 2 décadas do século XX para cá, mas em especial a partir da virada do milênio, a partir do ano 2001, 2000, a grande explosão tecnológica que aconteceu no planeta e que vem acontecendo, né? Vocês devem lembrar do período de criança de vocês e olha o quão jovens vocês são. E vocês devem lembrar que durante a infância de vocês, quando vocês tinham ali 6, 7 anos, não tinha WhatsApp, essas coisas assim. Então, as coisas se tornaram muito dinâmicas na área da comunicação, na área do transporte, tá? E isso tudo fomentou a globalização. Mas a globalização começou ali? A gente sabe que não. Os processos de globalização são mais antigos, que faz mais tempo que eles existem. Se você for analisar a globalização como um conceito simples, ela significa comércio
global entre países de qualquer parte do mundo. E isso, se nós formos avaliar de uma maneira bem simplificada, sem muita análise geopolítica nem geoeconômica, esses tipos de relações comerciais entre partes do mundo diferente existem desde as grandes navegações, até antes disso. Mas vamos criar uma data, assim, para falar de um volume maior de negociações? São as grandes navegações, ou seja, a partir do século XIII, a partir de 1201. Olha só, faz muito tempo que esse tipo de comércio já existe. Mas o comércio globalizado, a situação de um mundo globalizado, em vários aspectos, em vários sentidos, a globalização não só dos produtos, mas a globalização dos objetos não, dos costumes, a globalização dos valores, esse tipo de coisa, ela é bem mais recente. E por ser mais recente e por ter chegado a todo mundo, se torna extremamente complexo. Tornou a sociedade humana extremamente complexa. Porque ao mesmo tempo que eu permaneço a Carla brasileira, que veio lá do oeste do Paraná, que tem um sotaque mais puxado para o R, mais interiorano, assim, ao mesmo tempo, eu sou a pessoa que debate e que conversa por WhatsApp, por webinários, certo? Com pessoas que estão também participando de palestras, mas que nesse momento estão no topo de um prédio lá no centro de Nova York e que sempre viveram lá. Ao mesmo tempo, nesse mesmo webinário, dependendo do assunto que for, ao mesmo tempo, nesse webinário, eu posso ter uma pessoa que viva numa comunidade alternativa, deixa eu pensar, na Noruega, tem pouquíssimas, mas tem algumas comunidades alternativas bem, como é que diz, ecológicas, também na Noruega. E como que a gente vai interagir? Como que existe a possibilidade hoje de vocês estarem nesse momento na casa de vocês, todo mundo com os vídeos fechados, para eu não ter nem noção do que vocês estão fazendo, porque tem gente que está na cama, tem gente que está no sofá, tem gente que está numa mesa, eu acho que deve ter, né? Com o seu computador, tem pessoas que ainda estão de pijama, tem pessoas que já se compuseram, né? Já colocaram uma roupa para o dia, enfim. E o que faz a gente poder estar junto nesse momento sem ninguém estar perto um do outro? Essa tecnologia que veio por causa do processo de globalização. Que bom! Então a globalização ela é tudo de bom? Não, não é, definitivamente não é. A globalização, vocês sabem que também trouxe diversas consequências não tão favoráveis assim. Eu vou falar justamente mantendo no mesmo tema. Vamos pensar nas pessoas que, no mundo em que eu posso comprar livros de qualquer parte do mundo, que o correio traz para mim, às vezes por um preço mais alto, claro, né? Mas que é possível, eu tiver o dinheiro, eu trago, eu consigo comprar um livro de qualquer parte do mundo. Tem pessoas que não têm acesso nem a uma biblioteca para pegar gratuitamente um livro qualquer para poder ler, certo? Do mesmo jeito que vocês têm um computador à frente de vocês, ou um celular, ou um tablet, para poder acompanhar simultaneamente as aulas, enquanto eu estou falando, vocês têm uma conexão de internet boa, estão conseguindo ouvir, a escola tem um sistema remoto de ensino, está dando tudo certo, ou seja, as coisas estão todas funcionando. Tem pessoas que esse ano também vão fazer ENEM, vestibular como vocês, e que não têm condições de acesso, que não tem como chegar, acessar uma rede de internet, ou tem celular e tem que pegar a internet emprestada dos outros, e daí a conexão fica ruim, fica falhando, fica caindo. Eu acho que vocês devem ter visto ontem, foi ontem? Que saiu, foi ontem, que saiu uma notícia sobre isso, né? Saiu no Fantástico, acho, que falou sobre isso, e uma pesquisa feita pelo IBGE, um levantamento muito rápido, né, que eles já tinham a base, mas fazendo um levantamento muito rápido agora, concluiu-se que, que hoje, nesse sistema remoto de ensino, a gente está vivendo a seguinte situação: uma a cada 8 pessoas tem acesso à internet, tá bom? Dos estudantes, mas é 1 a cada 15 estudantes que tem condições de ter um aparelho próprio para usar.
Então, vocês imaginem aquela situação de casas que têm 2, 3 irmãos que estão tendo esse tipo de aula, mas só tem um celular ou só tem um notebook para acompanhar as aulas, e as aulas são todas de manhã ou são todas à tarde. Como que fica? Aí eu vi algumas situações em que os irmãos eles intercalam. Por exemplo, hoje eu assisto a aula, amanhã ele, depois de amanhã o outro. Só que como as aulas estão sendo em menores números, na maioria dos casos, em várias partes do Brasil, assim como está sendo para vocês, a aula que você teve hoje, você não vai ter depois de amanhã. Vai ter de novo daqui uma semana ou no fim da semana e você perdeu aquela. E complica bastante. Então, como eu estava dizendo, o mundo globalizado, esse processo de poder levar a todos é muito importante, mas chegar a todos é que está sendo o complicado, tá? A ideia inicial era fazer com que todos tivessem acesso, com que todos tivessem como utilizar essas possibilidades, né? Porém, não é exatamente o que a gente vê. Eu acho que vocês devem estar com a apostila de vocês, e se não tiverem, tem a apostila no Positivo On, que eu quero localizar vocês onde que eu tô e quero que vocês vejam uma coisa também. Um infográfico na página 9 da apostila. Pode ser? Tá? Acompanhem lá na página 9 da apostila. Tá. Lá na página 9 da apostila tem, bem embaixo, um infográfico. Aquilo não chega a ser... É um mapa, mas não é necessariamente um mapa desenhado, então é um infográfico, né? Que está mostrando para vocês uma imagem de satélite do planeta vista à noite, certo? E está deixando, obviamente, o que está aparecendo são as áreas em que tem energia elétrica, onde tem luz, iluminação. Não tá ninguém está falando aqui de internet, tá? Isso é luz, é iluminação. Vocês percebem a desigualdade que há de acesso à fonte luminosa, ou seja, ao mínimo que é a energia elétrica no mundo hoje? Observem o mapa lá. Olhem, a gente pode dividir muito bem o mundo em 2 hemisférios bem perceptíveis ali. Hemisfério norte, com muito acesso, hemisfério sul, com bem menor acesso. Mas isso também não é uma regra, tá? Não quer dizer que o norte todo mundo tem acesso, porque não. E não quer dizer que no sul as pessoas não têm acesso. Olha, nós aqui estamos com acesso, estamos utilizando, todo mundo aí deve ter a possibilidade de acender e apagar a luz, ter uma geladeira funcionando, uma máquina de lavar roupa, o computador, televisão, enfim, celular, né? Então, para a gente ver as diferenças, desculpa, gente, minha garganta, as diferenças entre as regiões do planeta e a forma como a globalização chegou. Então, a globalização chegou tomando conta de tudo, sim, mas o acesso a ela ainda não é total. Tá? Ela existe em todas as esferas, mas o acesso a ela ainda não é total. Esses dias atrás eu vi uma pessoa comparando, bem mal comparado, mas é só para avaliar, para analisar, como se fosse assim: Deus existe, está ali para todos, mas quantos acessam ele? Só que a diferença é que eu acesso Deus se eu quiser, se eu não quiser eu não acesso. E na globalização, na economia, no mercado atual, eu posso querer acessar ele, mas eu não tenho condições para isso, certo? Como é o caso desses estudantes que vão fazer Enem, tá? Que muitos comemorando porque já fizeram inscrição e tudo, mas naquela incerteza assim e muitos que para eles a única forma de ingressar numa universidade é fazer o Enem para tentar entrar numa pública, porque não tem a mínima possibilidade de pagar uma particular. E em plena situação que eles estão vivendo disso tudo, o Enem é prorrogado, mas por um tempo que a gente não sabe exatamente, né? Que pode ser, pode terminar logo, ou pode se estender um pouco mais, e as pessoas têm que ir se virando estudando como podem. Eu também vi situação de alunos, gente, que eu não estou nem falando da nossa tecnologia, tá? Das aulas remotas. Eu vi aluno falando assim, ó, eu não tenho celular de jeito nenhum, não tenho condições de ter tudo isso, mas eu poderia muito bem ler, eu podia pegar livros e ir lendo e tentando ler através de livros, mas só tem uma biblioteca no meu município e por conta da pandemia a biblioteca está fechada para não ter aglomeração. Como que essa pessoa estuda? Essas pessoas sim, se forem mal no Enem, se tirarem uma nota não satisfatória, essas têm um fator de justificativa por trás delas, né? Existe uma situação de desigualdade social intensa e muito grande.
achei interessante que houve votação no Senado para essas questões do Enem, né? E, enfim, o governo está se mobilizando, está se mexendo para que haja agora o Ministério da Educação também facilitou, né, dessa maneira, permitindo que o Enem fosse adiado. Não, prejudica muito quem estava fazendo tudo certo. Ok, mas esse muito que conseguiu estar fazendo tudo certo não é a maior parte da população. Então, a gente entende que bom, o teu caminho está solidificado, você está fazendo tudo certo, e agora vamos esperar as pessoas que precisam chegar até esse ponto, para daí a competição ser justa, a competição ser leal lá no Enem, né? Todos chegarem até aqui na marcação, na marca, e começar a corrida quando todos estiverem com direito de acesso e com conhecimento para o Enem. E isso tudo envolve esse processo que eu estou explicando para vocês da globalização. A apostila de vocês fala da terceira revolução industrial que começou no século XX. Mas eu vou ir além um pouco com vocês depois, porque eu quero falar também da quarta revolução industrial, que é essa que nós estamos vivendo agora, tá? Que é a revolução da robótica, que é a revolução da genética, a revolução da inteligência artificial, a revolução do transhumanismo, certo? Bem importante a gente falar dessas coisas também. Mas tá, vamos lá. Hoje, a gente ainda diz que o meio que nós estamos vivendo é o chamado cyberespaço, ou meio técnico-científico informacional. Isso significa que muitas coisas estão sendo feitas num mundo virtual, digital, onde não se tem contato físico com nada. Já existe até moeda, o Bitcoin, né? Que é uma moeda virtual, ela não tem cédula, ela não tem moeda física, ninguém vê, ninguém conhece. A circulação, o circuito de bitcoins, ele acontece todo de maneira virtual, todo digitalizado, tudo pela internet, certo? Existem hoje cirurgias a laser em que o médico não necessariamente está encostando dentro de você, mexendo nos órgãos, etc. Com mecanismos, né? Com micro-robôs ali que atuam também junto. Hoje existe a possibilidade de uma área agrícola, no momento da colheita, tu não precisa ter, existem grandes fazendas que funcionam assim, em que o agricultor, o proprietário lá do latifúndio, ele não precisa necessariamente estar na área de plantio para fazer a colheita. Ele tem máquinas que são movidas e gerenciadas através de dentro de casa por meio digital, e elas vão só fazer o percurso de acordo com um drone ou de acordo com os comandos do programa que você tem no teu computador e que também tem na colheitadeira. Então, essas coisas todas, elas estão acontecendo e crescendo cada vez mais. É como se o ser humano quisesse facilitar tanto a ponto que ele está se tornando meio inútil na jogada, né? Mas a gente não vai filosofar sobre isso, não. Nós estamos na aula de geografia, é uma aula pragmática, né? É uma aula mais prática. É entender os processos e tudo aquilo que isso pode causar no espaço geográfico. Como que tudo isso muda a gente, muda a sociedade? Sim. Mas como isso muda o espaço geográfico? Tá bom? Essa é a grande questão. Essa é a parte mais importante aqui na aula de geografia. Porque tudo isso tem consequência. Tudo isso são recursos naturais sendo utilizados para crescer, para promover, para fazer máquinas e mais máquinas. Daí a gente faz pouco, mas as máquinas fazem por nós. Só que essas máquinas não surgem do nada. Todas elas são resultado da extração e transformação de recursos naturais. E essas áreas de recursos naturais em que eu estou tirando a matéria-prima, elas estão sendo destruídas porque você mexe com o ecossistema, mexe com o bioma, tá? E vai acontecendo esses tipos de transformações. E aí? Como que a gente se coloca diante disso? Eu adoro tecnologia, eu adoro ter luz dentro de casa, mas eu sei das consequências do meio ambiente. E eu também amo o meio ambiente. Acho importantíssimas as florestas, acho imprescindível manter as áreas nativas do jeito original, como elas sempre foram, sem interferência do homem, e cada vez cuidar mais e cada vez plantar mais árvores nativas. Mas, e como é que fica o meio de campo? Eu gosto de toda a tecnologia, mas eu gosto disso também. Como é que age? Como que a globalização e os governos têm atuado no meio de tudo isso, tá? A gente vai falar, vai ver bastante sobre essas coisas e é muito importante que vocês vão refletindo, raciocinando sobre isso
tá? Para a gente poder tirar conclusões juntos também, não só eu ficar falando aqui, né? Até aqui, gente, tudo ok? Problemas? Dúvidas? Tudo ok. Tudo É? certo. Então tá. Então agora tem um mapa. Adoro mapa. Na página 10, em que eu vou falar de alguns conceitos relacionados à globalização e ao comércio global. Diretamente relacionados ao comércio global, certo? Vou falar para vocês, ó, estão lá no mapa da página 10? Tem alguns conceitos lá. Pontos de acesso, arcos de transmissão e nós de bifurcação. Senhor Jesus, o que significa tudo isso? Vamos lá. Bom, quando eu estou falando de pontos de acesso, eu estou falando de estações, de pontos fixos, certo? Por onde circulam as mercadorias. Então, eu posso falar de uma rodoviária, eu posso falar de uma central de logística, eu posso falar de um porto. Esses são os pontos de acesso. São as estações onde se estabelecem as trocas, tá? Trocas comerciais, claro. Agora, arcos de transmissão. Arcos de transmissão são as linhas ou as vias de transmissão. O que significa isso, então? Rodovias, ferrovias, aerovias, hidrovias, certo, gente? Hidrovias, vias marinhas, vias marítimas, né? Tá? São as áreas de circulação dos produtos. A gente falou do ponto de acesso, que é aquele fixo onde acontecem as trocas comerciais, tá? Agora a gente fala dos arcos de transmissão, que é por onde esse fluxo todo comercial de troca de produto acontece. E aí eu falo dos nós de bifurcação, ou seja, dos cruzamentos de linha, onde há o processo de troca, de comércio mesmo. Eu vou dar um exemplo. Mais prático para vocês, assim, já que nós estamos falando de livro, né? O ponto de acesso seria a área do centro de distribuição, ok? Os arcos de transmissão são os percursos que se leva para poder chegar em todas as livrarias com estes livros. E as livrarias são os cruzamentos ou linhas de troca, as áreas onde há comércio. Eu posso falar de um porto e do fluxo. Aí eu estou falando do arco de transmissão, tá? Eu vou usar a linguagem daqui, tá bom? Eu posso falar de um ponto de acesso que sai da Venezuela através de um arco de transmissão marítimo para chegar a um nó de bifurcação no Brasil. Mas ele não vai chegar num porto aqui também? Sim, mas neste caso o porto que eu estou falando é um nó de bifurcação, porque aqui ele só vai carregar com mais combustíveis fósseis, porque o destino final dele é Europa. Entenderam? Tá? O nó de bifurcação é por onde se cruzam, onde há os momentos de troca, de compra. A estação é de onde parte, tá? E os arcos de transmissão são os fluxos. Tá. Aí aqui, ó, a apostila de vocês está colocando no mapa um exemplo de dentro da cidade, como se a rodoviária ou... vamos dizer assim, a rodoviária é o ponto de acesso. Os arcos de transmissão são as ruas dentro da cidade. Espera aí só um pouquinho, gente. Que meu zoom surtou aqui. Aí. Os arcos de transição são as vias dentro da cidade, as ruas e tal, né? E os nós de bifurcação são os pontos de ônibus, onde descem e sobem pessoas. Tem a rodoviária, que são as estações. Tem os arcos de transmissão, que são as linhas de circulação, as ruas do ônibus. E tem o nó de bifurcação, que são os pontos de ônibus que pegam e deixam pessoas. Para não pegar em qualquer lugar, largar em qualquer lugar, tem esses pontos específicos. E ali ele está mostrando a rede do metrô do Rio de Janeiro. Claro que não se compara com uma situação como a nossa aqui, vai ter muito mais linhas de transmissão, ó, linhas cores ali para mostrar as linhas de transmissão, e também tem mais estações, que são os pontos de acesso, e mais nós de bifurcação, que são essas áreas de troca, né, de linha. A pessoa quer ir do bairro tal para o bairro tal, mas o ônibus não segue direto, ele para num ponto primeiro, num ponto de ônibus, num nó de bifurcação, né? E a pessoa desce e pega outro ônibus que vai para outra parte. Se vocês já andaram em cidades grandes, em ônibus ou metrô, vocês entendem do que eu estou falando. Há essas trocas de ônibus também, tá? Até para ir de Navegantes para Itajaí. Às vezes, se tu sair daqui de Pissarras para ir para Itajaí,
Tu chega em Navegantes, tem que trocar de ônibus, às vezes, dependendo da linha que você pega, é bem cheio de coisa, tá? E é por quê? Por causa dessas redes de transmissão, desses fluxos que acontecem no comércio global. Aqui a gente deu um exemplo local, né? Ele mostrou ali o metrô de São Paulo, eu falei dos nossos ônibus aqui, mas também citei para vocês exemplos de comércio de petróleo, por exemplo. Que daí eu estou falando de um comércio global. E esse comércio global, ele cresceu e ele se tornou digitalizado. E nós estamos em pleno esse meio técnico científico informacional, em que eu não preciso ir à China para comprar um produto chinês. E só por uma ligação, os caras também não me venderiam. Por exemplo, se eu for fazer uma compra muito grande, eles não têm certeza do meu pagamento, etc. e tal, e nem eu tenho certeza da carga. Então, existem os meios digitais para hoje a gente fazer assim, como é que fala? Que eu não esqueci o termo agora, mas quando você acompanha o teu pedido, você pediu hoje uma blusa lá da China, só um exemplo, você pediu uma Rastreio? mas tem um outro, eu esqueci, tem um nome específico, que daí você pede uma blusa lá da China e através de satélite, de informação que eles têm digitalizada, tu vai acompanhando teu pedido. Ah, agora o pedido está nos Estados Unidos, agora o pedido desceu para o México, não sei o quê, porque tem essas lógicas de troca assim também, tá? Não vem direto, tem esses pontos de acesso que precisam ser acessados antes de chegar ao produto final. Tá, gente? Em cada país. Por exemplo, um produto da China que chegue ali em Itajaí, dependendo da empresa, ele tem que ir para a área de logística. Então, ele chega em Itajaí, no porto, aí ele vai para a logística lá de Curitiba e depois ele vem pelo correio através para a tua casa. Seria muito mais rápido e simples vir de Itajaí. Mas como tem que ter toda essa organização, porque vocês imaginem quantas redes comerciais no mundo, só no Brasil, imaginem. E agora peguem e imaginem as redes comerciais no mundo hoje, utilizando transportes que circulam todo o planeta, meios de comunicação para venda e compra de qualquer área do planeta. Então, é bem complicado. Ainda tem as situações de câmbio, porque você compra nas moedas mais diversificadas que existem, né? A maioria das vezes você compra em dólar, mas já existe possibilidade de você comprar com a moeda local ou com a tua moeda de origem. Já existem esses comércios também. Então, para fazer todas essas trocas e tal, precisa ter essas redes que vocês têm na apostila ali, mostrando. Ele está falando aqui o exemplo das redes de transporte, mas as redes de comunicação funcionam da mesma maneira. Olha que legal o mapa da página 11. Dê uma olhada lá no mapa da página 11. Está acabando o meu tempo e está acabando a aula também, né? Ó, na página 11 tem um mapa que mostra aquilo ali, aqueles pontos todos, são fato, tá? São físicos, são cabos submarinos de fibra óptica, tá? Aí, mas passa fibra óptica no mar, daí tem a imagem de cima para mostrar o cabo submarino ligando Venezuela e Cuba. Sim, elas existem, diferente das coordenadas geográficas que não estão riscadas no mundo verdadeiro, só nos mapas, né? Os cabos de fibra ótica, sim, eles existem. E eles estão em todas essas regiões ali que vocês têm no mapa. Olha esse mapa aqui que eu tô falando. Para quem não tem apostila ainda e tal, olha só. Imaginem vocês que cada um desses riscos que tem aí é uma rede de fibra ótica, tá? Entre os países. Eu queria só chamar a atenção de vocês para dar uma olhada ali entre os Estados Unidos e a Europa. Olhem a quantidade de linhas de fibra óptica entre os Estados Unidos e a Europa. Também é legal olhar entre os Estados Unidos e a Ásia. Só que lá na Ásia, mais a região do Japão e da China. Imaginem, tudo isso é para rede, é o fluxo de comunicação. Eu mostrei e falei para vocês das redes de transporte, e esse daqui é para mostrar para vocês as redes de comunicação, como são complicadas, como também é muito grande esse fluxo, por causa do processo de globalização que nós estamos vivendo. Uma imagem para fechar a aula mesmo, assim, para fazer vocês saírem pensando sobre o assunto. Procurem na internet essa imagem, porque ela é mais chocante ainda quando você vê ela em movimento, em ação.
É pior do que ver as ruas do centro de Mumbai, na Índia, com aquela gente para lá e para cá, para lá e para cá, e não sei como não batem nunca, né? Mas dá uma olhadinha, página 12 da apostila de vocês. Para quem não tem apostila, já vou mostrar. Uma representação artística, mas existem as imagens, de fato, dos objetos que estão na órbita da Terra. Satélites, tá? Parece que a Terra tem até anéis de Saturno, né? E aí, mas o principal é olhar essa nuvem, esse brilho, essa parte esbranquiçada, bem próxima do planeta Terra. Isso aqui tudo ocupando a nossa atmosfera a partir da 4ª camada, a partir da estratosfera, tá? Aí digam para mim que tudo isso que a gente gosta tanto e que a gente quer tanto ter acesso e que torna tão fácil a vida, que eu posso falar com amigos, com quem eu quiser, lá do outro lado do mundo, vê como tudo isso, quando você pensa em planeta, de que maneira isso impacta, de que maneira isso chega no planeta. Tá? Imaginem, isso ali tudo está dentro da nossa atmosfera, gente. A nossa atmosfera era para ser a nossa camada de gases, limpa e perfeita, que consegue fazer todos os seus ciclos, como vocês aprenderam na primeira série do ensino médio, para que o oxigênio consiga existir na proporção necessária, aqui na nossa primeira camada, que é a troposfera, e para que os outros gases se comportem da maneira que deve ser, para que o ozônio exista em quantidade correta para proteger a Terra, para fazer o nosso sistema de efeito estufa natural, para a gente não ter exagero, nem aumento demais, nem diminuição demais de temperatura. Tudo isso. Agora vocês olhem uma imagem dessas e olhem, isso aqui é a nossa atmosfera, tá, gente? Não isso aqui em volta, isso aqui é o espaço já, tá? Mas essa é a atmosfera, não, a troposfera, é a mais próxima da gente. Dá uma olhada ali. Imaginem tudo isso. Imaginem se isso não causa impacto. Imaginem que todas essas máquinas, às vezes, explodem, né? E tudo isso cai no mar, tá? Então... Que linda. Então, tudo isso vai causar alguma forma de impacto, certo, gente? É muito estranho a gente saber que tem tudo isso e a gente não consegue ver nada, né? Exatamente. Bem complicado. E ainda a gente gosta, tá? Porque se todo mundo, de repente, deixasse de utilizar as tecnologias, as vantagens e os comércios, aí a gente não teria problema. Mas a gente faria isso? As pessoas fariam isso? Não faz mais, nós nos acostumamos. Bom, pessoal, eu não gosto quando desliga do nada, assim a gente ainda está conversando. Então, essa foi a aula de geografia de vocês de hoje. Eu não vou passar nada para vocês fazerem, porque eu quero que quem tem atividades atrasadas, geografia, sociologia, seja o que for, coloque tudo em dia o quanto antes, por gentileza. Tá bom, gente? Ó, beijo para todos vocês e até amanhã na aula de sociologia. Beijão. Tá bom? Beijo. Obrigado.